Graça e paz, queridos irmãos, da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí, mais uma vez, trazendo uma palavra do trono, do altar do nosso Deus para o nosso coração. Palavra de refrigério, palavra de alegria e de paz. Um novo ser. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo escreve: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, por esses dias eu estava assistindo com minha netinha a um best-seller dos desenhos animados, o filme de um boneco de madeira que no decorrer da sua vida ele vai se transformar em uma criança de verdade. Pinóquio é o nome, é o título desse filme. Todo o desenrolar do filme está em cima de uma linda história de amor, onde um bom homem que se sentia só, e um dia cria um boneco para lhe fazer companhia. Este bom homem, ele tinha as habilidades de um bom marceneiro. E a história vai acontecendo e esse simples boneco começa a tentar viver e entender melhor a vida. Muitas coisas vão acontecendo. E sempre ele termina falhando e faz tudo errado. Porém, em cada erro, é interessante a gente observar que ele tinha o apoio do seu Criador. O tempo todo era de aprendizado e de crescimento. Até que um dia ele se transforma em gente de carne e osso. Esse é o ápice da história. Gente, vê que impressionante. Nós podemos observar nessa história de Pinóquio algo interessante, a nossa condição de criatura, que vivemos a nossa vida como se ela fosse uma grande escola de aprendizado e sempre estamos crescendo nas nossas falhas e nos nossos erros, assim como foi Pinóquio. Olha o que Colossenses 1, o verso 10 diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que maravilha! Em um dado momento, se você lembrar da história, Pinóquio ele é aprisionado por um homem. E esse homem faz dele uma marionete. Gente, nesse momento, eu pude perceber exatamente quando nós estamos presos às armadilhas e às ciladas do diabo. E somos como bonecos nas mãos dele. O mais interessante é que as armadilhas não param, são sempre constantes. Lembro-me de um texto do Evangelho muito interessante que a gente pode colocar aqui nesse momento, que Jesus ele sofre as tentações. Está lá em Mateus, também está lá em Lucas, mas eu quero pegar o capítulo 4, verso 13 de Lucas. Porque ele diz: passadas que foram as tentações, de toda sorte apartou-se de Jesus o diabo, até o momento oportuno. Veja que coisa, ele não desiste de tentar nos destruir. A palavra disse que ele veio para matar, roubar e destruir, queridos. Então, assim como naquele filme, né, o cara fez de Pinóquio uma marionete, assim também o diabo faz conosco se a gente ceder às ciladas da armadilha. A Bíblia também nos diz que nós fomos criados para as boas obras, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Carta escrita por Paulo aos Efésios, capítulo 2, o verso 10. Porém, queridos, sempre teremos impulsos para as má obras. Sabe por quê? Infelizmente, estamos deformados pelo pecado. O pecado entrou na história do ser humano, porém, em Jesus, nós temos a certeza de que Deus, o nosso Criador, não desistiu de nós. Ele não irá desistir de mim e de você, pois Ele nos ama de forma incondicional, ao ponto de entregar o seu Filho para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. O criador de Pinóquio, durante toda a história, ele sai em busca de salvá-lo dos seus erros e também dos seus algozes. É ou não assim nas nossas vidas? Nós vamos dando os passos errados e o nosso Pai maravilhoso nos perdoando, nos resgatando, cuidando da gente, nos amando. Essa é a maior prova de amor. No final do filme, o boneco vira gente de carne e osso. Esse é o ápice do filme. Um dia, queridos, a Bíblia nos revela e nos garante que nós chegaremos à estatura do varão perfeito. Esse será o momento glorioso da nossa vida. Sairemos dessa condição de corpo corruptível para a condição de um corpo incorruptível. Essa será a maior prova da verdade de Deus para as nossas vidas e o cumprimento de sua promessa de resgate a mim e a você. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 a 54. Viva essa grande promessa, viva essa grande e maravilhosa expectativa do dia do Senhor. É com muito amor que eu trago essas verdades para o seu coração. Quem vos fala é pastor Valença. Fiquem com Deus.